Olá, bem-vindo ao Mais 365, um caminho diário com a Bíblia em que a história da salvação ilumina a nossa vida. Somos cada vez mais os que fazemos este percurso em que todos os dias tomamos consciência de que a nossa história faz mesmo parte da história da salvação que Deus anda a construir com a humanidade desde sempre. Eu sou o Francisco e trago-te este podcast em nome das equipas de jovens de Nossa Senhora. Seguimos do Gênesis ao Apocalipse, com a tradução da Difusora Bíblica, aprendendo a erguer o nosso olhar para o alto, sempre acompanhados por Nossa Senhora. Hoje é o dia 131, estamos no período da realeza e vamos ouvir segundo livro de Samuel 13, primeiro livro das Crónicas 17 e Salmo 35. Segundo livro de Samuel 13. Depois disto, aconteceu que Absalão, filho de David, tinha uma irmã muito formosa chamada Tamar. Amnon, outro filho de David, tinha-se namorado dela. Cresceu tanto esta paixão por sua irmã Tamar que ficou doente, pois Tamar era virgem e parecia-lhe impossível fazer com ela alguma coisa. Ora, Amnon tinha um amigo chamado Jonadab, filho de Chamá, irmão de David, que era muito sagaz. Aquele disse a Amnon: Ó príncipe, porque andas cada dia mais abatido? Porque não te abres comigo? Respondeu-lhe Amnon: É que eu amo Tamar, irmã de meu irmão Absalão. Jonadab disse-lhe: Deita-te na cama e finge-te doente. Quando o teu pai te vier ver, dir-lhe-ás: Permite que minha irmã Tamar me traga de comer e prepare a comida diante de mim, a fim de que eu a veja e coma da sua mão. Amnon deitou-se e fingiu-se doente. O rei foi visitá-lo e ele disse-lhe: Rogo-te que minha irmã Tamar venha preparar na minha presença 2 bolos, para que eu coma da sua mão. David mandou dizer a Tamar no palácio: Vai à casa de teu irmão Amnon e prepara-lhe alguma coisa de comer. Tamar foi à casa de seu irmão Amnon, que estava deitado. Tomou farinha, amassou-a, preparou os bolos à vista dele e fritou-os. Depois tomou a sertã, despejou-a num prato e pô-la diante dele. Mas Amnon não quis comer e disse: Manda sair toda a gente daqui. E retiraram-se todos. Amnon disse então a Tamar: Traz a comida ao meu quarto, para que eu a coma da tua mão. Tamar tomou os bolos que fizera e levou-os a seu irmão Amnon, que estava no quarto. Mas quando lhe apresentou o prato, este segurou-a dizendo: Vem, deita-te comigo, minha irmã. Ela respondeu: Não, meu irmão, não me violentes, pois isso não é permitido em Israel. Não cometas semelhante infâmia. Onde poderia ir eu com a minha vergonha? E tu serás um dos homens mais infames em Israel. Melhor será que fales ao rei. Ele não recusará entregar-me a ti. Mas ele não lhe quis dar ouvidos, e como era mais forte que ela, violentou-a, dormindo com ela. Logo a seguir, Amnon sentiu por ela uma aversão mais violenta do que o amor que antes lhe tivera. Disse-lhe Amnon: Levanta-te e vai-te daqui. Ela respondeu: Não, pois o ultraje que me farias expulsando-me seria ainda mais grave do que aquilo que acabas de me fazer. Ele, porém, não lhe deu ouvidos. Chamou o seu servo e disse-lhe: Põe-na fora daqui e fecha a porta. Tamar trazia uma túnica comprida, que era o vestido com que se vestiam outrora as filhas do rei ainda virgens. O servo expulsou-a e fechou a porta. Tamar cobriu a cabeça de cinza, rasgou a túnica e, deitando as mãos à cabeça, afastou-se aos gritos. Seu irmão Absalão disse-lhe: Acaso esteve contigo Amnon, teu irmão? Por agora cala-te, minha irmã, porque enfim ele é teu irmão. Não desesperes por causa desta desgraça. E Tamar ficou desamparada na casa de seu irmão Absalão. O rei David soube do que tinha acontecido e ficou furioso contra Amnon. Absalão não disse a Amnon uma única palavra, nem boa nem má, porque o odiava por ter violado sua irmã Tamar. Passados 2 anos, Absalão tosqueava as suas ovelhas em Baal-Assor, perto de Efraim, e convidou todos os filhos do rei. Foi também ter com o rei e disse-lhe: Faço-te saber que se tosquiam as ovelhas do teu servo. Peço, portanto, que o rei venha com os seus familiares à casa do seu servo. O rei disse-lhe: Não, meu filho, não iremos todos para não te sermos pesados. Apesar das instâncias de Absalão, o rei não quis ir e deu-lhe a bênção. Absalão replicou: Ao menos que venha connosco o meu irmão Amnon. Disse-lhe David:
Porque haveria ele de ir contigo? Mas Absalão tanto insistiu que David deixou partir com ele Amnon e todos os outros filhos do rei. E Absalão deu aos seus criados a seguinte ordem: Ficai alerta, e quando Amnon estiver alegre por causa do vinho, e eu vos disser que ataquem Amnon, atacai-o e matai-o sem medo, pois sou eu quem vos ordena. Ânimo, e sede homens corajosos. Os servos de Absalão fizeram a Amnon conforme o Senhor lhes ordenara. Então todos os filhos do rei se levantaram, montaram nas suas mulas e fugiram. Estavam ainda a caminho quando chegou aos ouvidos de David o boato que dizia: Absalão matou todos os príncipes, nenhum se salvou. O rei levantou-se, rasgou as vestes e prostrou-se por terra, e todos os servos que o rodeavam rasgaram também as suas vestes. Mas Jonadab, filho de Chamá, irmão de David, disse ao rei: Não pense o rei, meu senhor, que foram assassinados todos os filhos do rei. Só Amnon morreu, porque Absalão jurara matá-lo, desde o dia em que ele violou sua irmã Tamar. Não julgue nem acredite o rei, meu senhor, que foram assassinados todos os filhos do rei. Só Amnon é que morreu. Entretanto, Absalão fugira. O jovem que fazia de sentinela, levantando os olhos, viu muita gente a descer pelo caminho de Horonaim, pela encosta da montanha, e foi dizer ao rei: Vi homens que desciam pelo caminho de Horonaim, no flanco da montanha. Jonadab disse ao rei: São os príncipes que chegam, conforme tinha dito o teu servo. Mal acabou de falar, entraram os filhos do rei e puseram-se a chorar. Também o rei e todos os seus servos derramaram abundantes lágrimas. Absalão fugiu e foi refugiar-se na casa de Talmai, filho de Amiúde, rei de Geshur. E David chorava continuamente pelo filho. Absalão permaneceu 3 anos em Geshur, para onde fugira. Entretanto, o rei David deixou de perseguir Absalão por se sentir mais consolado na sua dor pela morte de Amnon. Primeiro livro das Crônicas, 17. Quando David se instalou no seu palácio, disse ao profeta Natan: Eis que habito num palácio de cedro, e a arca da aliança do Senhor está debaixo de uma tenda. Natan respondeu: Faz o que o teu coração te inspirar, porque Deus está contigo. Mas na noite seguinte, a palavra de Deus foi dirigida a Natan nestes termos: Vai e diz a David, meu servo: Isto diz o Senhor: Não és tu que me construirás a casa em que habitarei. Nunca habitei em casa fixa, desde o dia em que tirei Israel do Egito até hoje, mas tenho andado de tenda em tenda, de morada em morada. Durante todo o tempo em que viajei com todo o Israel, jamais pus esta questão a qualquer dos juízes de Israel, aos quais encarregara de apacentar o meu povo, dizendo: Por que não me edificais uma casa de cedro? Agora dirás ao meu servo David: Isto diz o Senhor do Universo: Tirei-te dos campos de pastagens e do pastoreio das ovelhas para seres o chefe do meu povo de Israel. Andei contigo em todos os teus caminhos, exterminei diante de ti os teus inimigos e dei-te um nome igual ao dos grandes da terra. Dei um lugar de habitação ao meu povo de Israel. Fixei-o. Ele está estabelecido, jamais será removido, e os iníquos jamais o oprimirão como outrora, como no dia em que estabeleci juízes sobre Israel, meu povo. Humilhei todos os teus inimigos e anuncio-te que o Senhor edificará para ti uma casa. Quando se acabarem os teus dias e te tiveres juntado aos teus pais, elevarei um teu descendente depois de ti, de entre os teus filhos, e tornarei firme a sua realeza. Será ele quem me construirá uma casa e firmarei o seu trono para sempre. Serei para ele um pai e ele será para mim um filho, e jamais retirarei o meu favor como o retirei àquele que te precedeu. Eu o estabelecerei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será firme por todos os séculos. Natan transmitiu a David todas estas palavras e toda esta visão. Então David apresentou-se diante do Senhor e disse: Quem sou eu, Senhor Deus, e que é a minha casa para que me faças chegar aonde estou? E todavia, ó Deus, isto é pouco aos teus olhos. Falaste da casa do teu servo para todos os tempos longínquos e olhaste para mim, ó Senhor Deus, como para um homem de alta dignidade. Que mais te poderia dizer David sobre a honra que fazes ao teu servo? Tu conheces o teu servo. Senhor, é por causa do teu servo e segundo o impulso do teu coração que executaste todas estas grandes coisas para lhes revelar. Senhor,
Ninguém é semelhante a ti, não há outro Deus como tu, conforme ouvimos dizer com os nossos ouvidos. Haverá sobre a terra uma só nação comparável ao teu povo de Israel, cujo Deus a tenha resgatado para fazer dela o seu povo, como fizeste, ao impores a glória do teu nome à força de prodígios espantosos e ao expulsares as nações diante do teu povo que libertaste do Egito. Fizeste de Israel o teu povo para sempre, e tu, Senhor, tornaste-te o seu Deus. E agora, Senhor, possa subsistir eternamente a palavra que pronunciaste acerca do teu servo e da sua casa. Faz como disseste. Que ela seja verdadeira, e então o teu nome será eternamente exaltado e dir-se-á: o Senhor do Universo, Deus de Israel, é na verdade um Deus para Israel. E que seja firme diante de ti a casa do teu servo David, porque tu mesmo, ó meu Deus, revelaste ao teu servo que lhe construirás uma casa. Por isso, o teu servo ousou dirigir-te esta prece. Agora, Senhor, tu és Deus e prometeste esta graça ao teu servo. Digna-te, portanto, abençoar a casa do teu servo, para que subsista para sempre diante de ti, porque tu, Senhor, a abençoaste e bendita será para sempre. Salmo 35. De David. Julga, Senhor, aqueles que me acusam, combate os que me combatem. Toma a armadura e o escudo e vem em meu auxílio. Empunha a lança e a espada contra os que me perseguem. Diz à minha alma: eu sou a tua salvação. Sejam confundidos e envergonhados os que procuram tirar-me a vida. Fujam humilhados os que premeditam a minha desgraça. Sejam como a palha levada pelo vento, quando o anjo do Senhor os expulsar. Seja tenebroso e escorregadio o seu caminho, quando o anjo do Senhor os perseguir. Porque sem motivo puseram armadilhas contra mim, sem razão cavaram um fosso para eu nele cair. Venha sobre eles uma ruína imprevista. Sejam apanhados na rede que me prepararam e caiam no fosso que me abriram. Então a minha alma exultará no Senhor e se alegrará com a sua salvação. Com todo o meu ser eu direi: quem pode, como tu, Senhor, livrar o desvalido do prepotente, o miserável e o pobre de quem os explora? Levantaram-se contra mim falsas testemunhas e pediram-me contas de coisas que eu ignorava. Pagaram o meu bem com o mal, fiquei desamparado. Eu, porém, quando eles adoeciam, vestia-me como um penitente, humilhava a minha alma com jejuns e a minha oração era contínua. Comportava-me como se fosse um amigo ou um irmão, andava triste e deprimido, como quem chora a morte da mãe. Mas eles alegravam-se da minha desgraça, reuniam-se em conluios contra mim, agredindo-me à traição, dilaceravam-me sem parar. Rodeavam-me e escarneciam, rangiam os dentes contra mim. Senhor, até quando contemplarás tudo isto? Livra-me das feras, resgata a minha vida das garras desses leões. Eu te darei graças na solene assembleia e te louvarei no meio da multidão. Não se riam da minha desgraça os meus inimigos mentirosos, nem troquem olhares de escárnio os que me odeiam sem motivo. Eles não falam de paz. Até contra gente pacífica maquinam calúnias e dizem à boca cheia contra mim: ah, nós bem vimos o que fizeste. Tu, Senhor, também viste. Não fiques calado. Senhor, não te afastes de mim. Desperta e levanta-te para me defenderes, meu Deus e meu Senhor. Defende a minha causa. Senhor, meu Deus, julga-me segundo a tua justiça. Não deixes que se riam à minha custa. Que não digam para si mesmos: estamos satisfeitos. Nem possam dizer: afinal devorámo-lo. Sejam confundidos e envergonhados todos os que se alegram com o meu mal. Cubram-se de confusão e de ignomínia os que são arrogantes para comigo. Mas alegrem-se e exultem os que desejam que se me faça justiça e digam sem cessar: o Senhor é grande, Ele quer o bem-estar do seu servo. Então a minha língua proclamará a tua justiça, todos os dias cantará os teus louvores. Como é que é Juventude, dia 131, um abraço também a todos os graúdos. Acabámos de ouvir 2 Samuel 13, 1 Crónicas 17, Salmo 35. Estamos aqui com o Padre Pedro Figueiredo,
muito contentes por continuar a descobrir a voz de Deus através da palavra que nos é dada na Bíblia. E quero então aproveitar este dia para mergulhar nestas passagens e para percebermos como a Escritura não esconde nada. Mostra-nos, por um lado, o brilho da promessa de Deus, mas também mostra a escuridão profunda do coração humano. Já temos visto isso. O brilho e a escuridão. Vamos pedir ao Espírito Santo que nos ajude a ler esta nossa própria vida através destas páginas. Vindo ao Santo Espírito, enche os nossos corações. Dá-nos o dom do entendimento, da sabedoria, da ciência, para podermos compreender todas as coisas à luz da verdade que Deus de facto é, que nunca o queiramos domesticar à nossa maneira. Amém. Então o que é que encontramos aqui? Mais uma vez, contraste entre casa e caos. Hoje, mais uma vez, contraste. 1 Crónicas 17 vemos o quê? Um David no auge da sua gratidão. Ele quer construir uma casa para Deus e recebe a promessa de que o próprio Deus lhe construirá uma casa. O próprio Deus lhe construirá uma dinastia eterna. Mas logo ao lado, segundo Samuel 13, entramos no realismo doloroso das consequências do pecado. É o terrível episódio de Amnon e de Tamar. A luxúria disfarça-se de amor, a violência disfarça-se de violação e a vingança fria de Absalão que culmina numa morte. Meus queridos, isto é o mistério do pecado a desmoronar a família de David. Lembrando-nos que, embora Deus perdoe, as nossas escolhas têm um peso real na história. Isto é o mesmo que dizer, as tuas atitudes têm consequências. E também têm diante de Deus. No meio desta fraqueza toda, nós vemos a grande fidelidade que o Senhor nos tem. O que é que isto nos revela sobre a face, o amor de Deus? Revela-nos que Deus não desiste da sua aliança nunca, mesmo quando nós falhamos de forma catastrófica. Neste livro de Crónicas, Deus recorda a David: eu tirei-te das pastagens, eu tirei-te de trás das ovelhas e estive contigo para onde quer que andaste. Deus é aquele que edifica. Deus é o protagonista da história. Não és tu! O protagonista da história é o Senhor. E a teologia aqui é a da misericórdia e da justiça. Deus mantém a sua promessa messiânica. Ele é o Messias, que vai-nos enviar o Messias, e mantém a promessa de que a descendência de David, desta descendência virá o Salvador. Mas não ignora nunca o sofrimento dos inocentes, como Tamar. Ele, o Senhor, é o Deus, como rezamos no Salmo 35. Ele é o nosso escudo e a nossa proteção contra o mal. Mesmo quando esse mal nasce dentro da nossa própria casa. Por isso, olhem, vamos viver em missão ou vamos viver fora da missão. O que é que eu quero dizer com isto? Há aqui uma coisa que me toca muito como pastor, como padre e como pecador também. Repara, David, o texto diz que quando ele soube do que Amnon fez a Tamar, ficou muito irado. Mas David não fez nada. Ficou-se pela indignação. Foi um pai ausente no momento em que a justiça e a proteção eram necessárias. Porquê? Talvez porque o seu próprio pecado passado lhe tenha tirado a autoridade moral para agir. Já pensaste nisso? Muitas vezes na nossa vida também nós vivemos fora da missão. Ficamos parados na nossa zona de conforto, ficamos parados no nosso sentimento de culpa, bloqueados, e deixamos que o mal cresça à nossa volta por omissão. Mas eu quero dizer-te uma coisa, especialmente se te sentes como Tamar, que é usada, se te sentes como Tamar, descartada, ferida por alguém que te deveria amar. Tu não és escumalha, tu não és lixo, tu não és amaldiçoado. Ouve bem em nome do Senhor Jesus. O teu futuro é restaurável, é redimível. Deus é especialista em pegar em cacos e fazer vasos novos, em pegar a ti, profundamente pecador, e fazer de ti um homem novo, uma mulher nova. Mas não permitas que o teu pecado, não permitas que o teu passado defina o amor que Deus tem por ti hoje. A conversão começa quando decidimos voltar a entrar na missão. A conversão começa quando começamos a confiar que a graça de Deus é maior que a nossa vergonha. Terminamos com esta certeza: o Senhor é a nossa salvação. Que hoje, perante qualquer provação, perante qualquer erro, possas dizer como o salmista: Senhor, quem é como tu, que livras o fraco de quem é mais forte? Eleva comigo o coração ao Senhor.
Senhor, não permitas que eu fique irado com o que está mal, só irado, mas leva-me a agir. Pai, que queres que eu faça hoje para restaurar a paz? Pai do céu, que queres que eu faça hoje para restaurar a justiça na minha família? Eu rezo por todos. Rezem também por mim. Sou o Padre Pedro Figueiredo. Deus os abençoe e até amanhã, se Deus quiser. A minha alma glorifica o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva, de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Mais um dia de Mais 365, mais um dia de cantar os louvores do Senhor. Um abraço em Cristo, até amanhã.